Olá, caríssimos, aqui estamos mais uma vez para as nossas reflexões pautadas no livro Horizontes da Mente. Miramês, Espírito Miramês, Médium João Nunes Maia. Bom, nós começamos aquela proposta de separar alguns temas, alguns capítulos que nos apresenta a mente divina, relembrando aqui o último tema estudado ou refletido. Eu acho que até assim a gente está sendo muito, não é vaidosa a expressão, mas eu não estou lembrando a expressão, mas pensando acima do que que a nossa capacidade permite. Mas tudo bem, a gente está aqui arriscando as nossas reflexões, as nossas colocações. Eu sempre chamo atenção, e agora mais do que nunca eu vou ficar repetitiva nisso, eu sei, mas eu ainda bato nessa tecla, porque nós estamos estudando a mente divina, né? A gente está tentando assimilar um pouco, são pequenas noções dessa proposta da mente divina, relembrando não a mente de Deus, mas a mente do homem, nessa capacidade divina, que foi o último tema estudado, que chama exatamente a mente divina. Hoje é o capítulo 2, tá? O último capítulo foi o 79. Hoje é o capítulo 2 do livro Horizontes da Mente, que chama exatamente Poder da Mente. Então, é nesse sentido que eu falo que eu vou ficar muito repetitiva, porque muita pretensão. Esta palavra que eu estava procurando e ela deu uma escapulida. Pretensão nossa achar que a gente vai trazer aqui um estudo, uma reflexão, dentro de tudo que a doutrina espírita nos propõe, enquanto literatura, enquanto livros, né? Importância, vamos aproveitar para falar um pouquinho da importância do livro espírita, porque Miramês vai bater nessa tecla do estudo, da importância do estudo para desenvolver o poder da mente. Então, assim, o poder da nossa mente, da mente humana, ultrapassa as nossas acanhadas concepções terrenas. Isso fala do Miramês. Ultrapassa as nossas acanhadas percepções terrenas. Então, por maior que seja a nossa compreensão da mente, do poder da mente, ainda do poder da mente no orbe terreno, ainda é muito acanhado diante desse poder real, né? E aí ele vai nos chamar a atenção nesse texto, porque ele vai nos trazer a mente como germe, né? É nela que está o germe das criações e o princípio das belezas imortais. Então, tá além do que a gente consegue descrever e captar. Não só descrever, porque o que a gente consegue captar, a gente consegue descrever acanhadamente, mas consegue. Mas o que a gente consegue captar também. Então, o poder da mente humana é muito maior do que a gente consegue abarcar. Por quê? Ele explica por quê. Porque é através da mente humana que flui o poder fantástico de Deus. Grandioso, imenso, imensurável para nós outros. E aí, entender, às vezes, que Miramês está falando nós outros, o espírito livre. E nós aqui, nessa condição nossa, como almas, como espíritos encarnados, nós estamos nessa condição em que a nossa mente humana está aprisionada no nosso cérebro, ou seja, na nossa capacidade mental. E aí, de cada um, porque cada um de nós tem limitações, tem suas próprias limitações cognitivas, vamos colocar assim, neuronais, né? Então, nós precisamos entender que esse poder, o que a gente chama de poder, quando a gente consegue entender, é pouco diante do que a gente consegue de fato perceber
ainda, né? Que a gente está avançando, graças a Deus, nós estamos avançando, evoluindo, aí ele vai trazer essa capacidade evolutiva nossa, né? Essa condição evolutiva nossa. Porque aí Miramês vai nos colocar que a mente divina, ela é a mais baixa, desculpa, a mente humana é a mais baixa vibração da mente divina, a mente humana terráquea. Mas é o mais elevado grau de evolução na Terra. Então, de todas as mentes, a mente humana, ela é o mais, está no mais elevado grau de evolução. Isso porque a gente está dentro de um período humano, o ser humano está dentro de um período de desenvolvimento da razão, de uma capacidade que nos dá uma capacidade de administração, de gerenciar, vamos usar uma expressão melhor, os nossos instintos. Os instintos. Então, a ponto, e é interessante que ele traz isso aqui, essa elevação, esse grau elevado, essa condição elevada da mente humana na Terra, porque ele traz, estou tentando encontrar uma expressão mais interessante, a ninha, ela gesta a razão, as engrenagens da razão. Então, é na mente humana que as engrenagens da razão evoluem, desenvolvem-se, assim como os instintos. Então, é na mente humana que os instintos vão evoluir ou vão se ampliar, né? Aí vão pensar num processo de ampliação, porque Miramês nos traz nessa condição de ampliar os instintos até chegar à fraternidade. Olha que interessante, porque a gente pensa nos instintos e nós temos muitos cientistas, muitos acadêmicos, vamos usar essa expressão, acadêmicos que defendem a necessidade da manutenção dos instintos, da não perda dos nossos instintos. E o que Miramês nos traz é essa capacidade, não é de perder os instintos, mas de ampliar. Bom, eu fiquei pensando, enquanto eu estava fazendo o estudo, no que é isso. Então, vamos pensar nessa ampliação dos instintos. Vamos pensar no instinto de proteção, nessa capacidade da mente ir se elevando, né? O instinto de proteção. Você protege a si mesmo, isso é instintivo. Eu vi há pouco tempo, nesses vídeos da internet, um vídeo que tem uma moça e um rapaz, eles vão atravessar uma rua e os carros estão passando em alta velocidade. Então, eles estão tendo dificuldade de atravessar porque o carro está em alta velocidade. E aí, de repente, uma garotinha vem em sentido contrário, linda, leve e solta, instintivamente caminhando. Então, o rapaz avança, atravessa numa extrema velocidade e pega a garotinha indo em sentido contrário. E o carro passa assim, para, depois do rapaz atravessar. Ou seja, indubitavelmente, o carro atropelaria a criança. O que tem a ver com os instintos, com a ampliação dos instintos? É o instinto de proteção do outro. Então, a fraternidade, quando Miramês nos fala aqui, ó, na mente, né? Em nós outros, em nós terráqueos, como ampliando os instintos para um caminho sobremaneira divino, a fraternidade. Então, vamos pensar na capacidade de proteção, na segurança, no instinto de proteção, alcançando o outro. Eu acho que, assim, o estudo do próximo na nossa vida ainda está muito longe do nosso entendimento da dimensão, da importância do próximo na experiência humana. Né? Nós estamos aqui no vértice de conexão entre Deus, que é a referência máxima, né, nossa, e o próximo,
que é a nossa experiência, a condição que nós temos de, usando Deus como referência, esse amor, essa caridade, vivenciar aquilo, né? Vivenciar no sentido de exteriorizar aquilo que eu estou buscando. E aqui a gente está falando de desenvolvimento da mente, de educação dos impulsos, sejam eles mentais, sejam eles de que ordem for, mas da educação desses impulsos, ou seja, na ampliação dos nossos instintos para que ele alcance uma dimensão além da humana, né, divina, para que a mente alcance, se eleve de tal forma que alcance esse poder, que amplie esse poder, essa capacidade sua, alcançando essa divindade, isso que nós chamamos de divindade, mas que Miramês vai nos trazer como experienciação possível, vivência possível. Aí ele vai falar dessa necessidade do outro, do próximo na nossa vida também, para que a gente experimente, não apenas busque, apesar da importância de buscar nos livros, na educação, nos estudos, nas reflexões, por menores que sejam, como esta que nós fazemos aqui, a ampliação desses conhecimentos, essa tomada de consciência e essa ampliação do que é preciso fazer para que a gente avance no processo evolutivo. Mas aí a experiência humana vem como esse ponto de conexão em que eu exteriorizo aquilo que eu já aprendi. Então é através da experiência humana que eu vou perceber o quão eu aprendi ou o quão eu avancei nisso que a gente está chamando de fraternidade. Então essa experiência, ela prescinde. É necessário que a gente vivencie a caridade e o amor. Eu até coloco a caridade aí muito na linha da vivência do amor. A caridade para mim é amor em movimento. É o quanto eu consigo experienciar do amor. Então esse exercício do amor na prática do dia a dia. Então esse exercício do amor na prática do dia a dia, e lembrando o que Jesus nos disse, fora da caridade não há salvação, ou seja, eu avanço, eu elevo à medida que eu consigo exteriorizar isso que eu acho que há dentro de mim, né? Essa experiência do amor, e aí eu preciso do outro. É nesse sentido que eu digo, eu preciso do outro, porque eu preciso saber quanto que eu avancei. Né? Miramês traz sobre o avanço, ele traz essa questão da luz, do avançar na luz, do despertar para a luz. E como que à medida que nós entendemos a nossa pequenez diante dessa grandiosidade toda que a gente está falando, que é a mente divina, que é Deus, é que eu vou entender que eu preciso despertar essa luz interna, essa vivência, e é do amor. E é o amor que é a experiência maior, para que eu possa avançar neste despertar de mim mesmo, nesse acender da luz dentro de mim, nesse exercício maior com a mente, com a minha mente, nessa educação dos meus impulsos morais, de tal forma que eu consiga elevá-los. Por isso eu usei o exemplo do menino, e há tantos outros, porque eu posso ficar na linha instintiva, como muitos acadêmicos chamam a atenção de não perder os nossos instintos. Então, eu lembro que a gente estuda muito Freud, né? Muito na psicologia, a questão dos instintos e a necessidade de educar os instintos, que a gente chama de sublimação. A sublimação dos instintos passa por aí, não é uma perda dos instintos, porque nós não perdemos essa conquista dos reinos anteriores. E o instinto é a conquista do reino animal. Então, nós não perdemos aquilo que nós conquistamos nos reinos anteriores. Nós ampliamos, nós elevamos, nós sublimamos isso. E é isso que nos chama a atenção enquanto poder mental. Essa capacidade de gerir
de gerenciar tudo que nós já desenvolvemos, seja a nível de instinto, seja a nível do magnetismo, seja a nível dessa magnetismo, dessa capacidade de atração, seja a nível da sensibilidade, que nós desenvolvemos nos reinos anteriores, migrou para o reino hominal. Então, estar no reino humano nos dá esse status de espírito com letra maiúscula, né? Do ser que tem a liberdade de gerir a si próprio, essa tomada de consciência de si e do mundo. Então, neste movimento de gerir a si próprio, é que Miramês nos chama atenção para o poder que a nossa mente tem, e aí a gente ainda está muito preso na razão, no poder racional, na capacidade cognitiva, mas a doutrina espírita nos chama atenção para essa mente divina, a capacidade de desenvolver o poder da mente de tal forma que a gente alcance um grau de elevação que é um poder divino. É o que a gente está chamando de mente divina. É a capacidade da mente humana despertar habilidades. Miramês fala isso aqui, buscando as minhas anotações, o desenvolvimento das faculdades mentais de tal forma, e aí a gente prescinde da caridade e do amor, que ela desperte no coração essa capacidade de libertar-se. Libertar-se no sentido de construir, de ser capaz de construir o bem e o amor. Essa é a liberdade. Essa é a capacidade do Filho de Deus. Então, perceber essa capacidade que nós temos nos coloca numa condição consciente de gerir todas as faculdades mentais, todas as habilidades humanas, de tal forma que a gente possa construir o bem. E aí, ele nos traz um exemplo, uma condição, né, educativa, que é os pensamentos. Essa capacidade de sustentar os pensamentos construtivos, porque eles vão plasmando ideias renovadoras. E são essas ideias renovadoras que vai nos elevando na experiência humana. Porque a hora de vivenciar a experiência, eu vou colocar na prática esse grau mais elevado que eu alcancei. Olha que beleza. E aí eu vou me elevando. Então, como o nosso tempo vai avançando, e aqui, por isso que eu tô até com dificuldade de chamar de reflexão esse momento, porque é um momento que a gente pontua um pequeno trecho de um tema, nem do tema, vamos chamar do tema, mas do livro, do capítulo, que o capítulo em si traz muito mais do que a gente possa abarcar aqui. E o tema em si, muito mais, que demanda estudos. Por isso, Miramês nos chama a atenção da importância dos estudos, para que os estudos possam nos auxiliar no avançar dessa compreensão, na educação dos nossos instintos e do nosso potencial. Do nosso potencial de conhecimento. Por que eu vou avançar aqui? Vou sintetizar um pouco mais, para a gente não perder a importância da relação com o próximo, que ele nos chama atenção. E aí ele faz um convite, porque Miramês acaba nos fazendo um convite para buscar na amizade. Ele fala, olha, a amizade pura faz germinar o amor. E esse amor desata a vida em variadas direções. Então, o convite que ele faz é o seguinte: apresenta-te como candidato, meu filho, para a mudança da vida que levas. Então, você se colocar como candidato a mudar a vida que você leva. Mesmo que tenhas atingido o elevado posto na conduta, um reaperto a mais nunca faz mal a ninguém. Confere os pontos a que já atingistes e esforça-te um pouquinho mais. Mede as forças e anda mais um passo.
que a ajuda nunca faltará para o teu trabalho. Por que eu achei importante a gente pontuar isso? Porque ainda nesse texto, o Miramês vai nos apresentar o homem superior. Que exatamente a frase que fecha esse capítulo é: o homem superior é aquele que desconhece o ódio. Então ele vai colocando nesse poder da mente a capacidade que o indivíduo tem de elevar o seu potencial mental de tal forma, através dessa construção dos pensamentos a nível positivo e da experiência com o outro, de tal forma que ele vai trazer esse homem que desconhece o ódio, que esquece a ofensa, que perdoa sem condições, que é bom, que é sincero, que é justo, que conhece o poder que tem e que sabe usá-lo para o seu benefício e para o benefício do próximo. Olha, respeita todas as leis. Quando fala, ele usa o verbo como veículo mensageiro de esperança, de saúde e de coragem. Que não se deixa envolver pelo ambiente, mas que procura levar ao ambiente em que encontra aquela paz que ele já alcançou, aquele equilíbrio que ele já alcançou. Bom, é um homem que possa estar além do seu tempo e do espaço em que ele ocupa, porque ele consegue desenvolver ou sustentar, despertar e sustentar na sua mente o poder divino, ou seja, essa capacidade divina de amar, de experienciar o amor consigo e com o outro, através da fraternidade, da caridade, da abnegação. A gente já ultrapassou em muito o nosso tempo. Então, o convite nosso é: busque o 2º capítulo do livro Horizontes da Mente. Leia, reflita, debata, converse, busque mais, busque além, em outras palestras, em outros estudos, porque isso aqui é uma pálida demonstração do que o livro nos oferece. E mais pálida ainda diante do que a doutrina espírita nos oferece. Mais pálida diante da capacidade mental do ser que a gente ainda não conhece. Mas que esse pouquinho, que essa gotinha possa cair como um bálsamo, como motivador para que a gente siga buscando o estudo, as reflexões, o conhecimento. Paz a todos os corações.